Se o homem conhecesse o futuro, ele negligenciaria o presente. Se Deus é bom, quem criou o mal? Pergunta de uma ouvinte. Como os espíritas interpretam a proibição de Moisés? Estudando o livro dos Espíritos. Como se dá a encarnação dos Espíritos? Como todo ano, Lar Meimei estará presente na festa da cerejeira. Ouvinte, muito bom dia. São 11h30 em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo aos seus amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. www.uniradio.com.br. Repetindo, www.uniradio.com.br. Além de você acompanhar o programa ao vivo pela Unirádio, você ainda pode ouvir Momento Espírita a qualquer momento, pelo Facebook e também pelo YouTube, buscando por Caminho de Damasco Garça. Obrigada pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. E você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado em qualquer horário. E atenção para o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo nosso e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp para você se comunicar conosco a qualquer momento é o 997-512397 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça. O endereço, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça. Ou nos trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. Preste atenção ao livro que vamos sortear logo mais, entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Título do livro: Como Entender a Alma Humana, da autoria do Espírito Amadeus, pela médium Dorothy Jungers Abib. Lições de profunda sabedoria com simplicidade e doçura na palavra. Como Entender a Alma Humana é da editora O Clarim. No domingo passado ganhou o livro a ouvinte Persiliana Júdice, da Rua Nabor Silva, bairro Mariana. Ligue agora para o telefone fixo 3471-0700, aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares: o da Vivo, 997-512397, ou da TIM, que é o 981-792405, até o meio-dia, e concorra a um exemplar do livro Como Entender a Alma Humana. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo, 997-512397. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. O e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Esta é a edição número 2046 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. Nesta apresentação, Juliana e Cláudio. As participações de hoje, Marco Antônio, Luiz Eduardo e Sônia. E na secretaria, Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. Antes de Albert Einstein formular a teoria da relatividade no início do século XX,
já se propagara a ideia de que tempo e espaço são conceitos relativos, ou seja, um depende do outro. Inspirado nessa concepção revolucionária que ameaçava derrubar a teoria clássica de Isaac Newton, o estudioso inglês H.G. Wells escreveu seu primeiro romance, A Máquina do Tempo, que logo se espalhou pelo Reino Unido e depois pelo mundo, aliás, uma notável obra de ficção. Ele conta o episódio de um cientista que construiu uma máquina através da qual viajou para o futuro. O livro encantou o público. Mais tarde também foi levado ao cinema. No entanto, ainda estava por nascer outro inglês, Stephen Hawking, que seria uma das maiores inteligências científicas do mundo e que lidaria de perto com essa questão do tempo. Hawking, físico teórico como Einstein, acometido por uma doença neurológica progressiva que o imobilizou por completo a partir dos 22 anos, acabou por desvendar outros segredos do universo, sendo a maior autoridade em buracos negros que se conhece. Ele, que veio a falecer neste ano, aos 76 anos, esteve muito próximo dos intrigantes fenômenos que compõem o universo e afirmou já no final de sua vida terrena: a prova de que no futuro não existirão viagens no tempo é que não estamos sendo visitados pelos viajantes do futuro. Na verdade, se fosse possível construir uma máquina e viajar no tempo, qualquer de nós poderia, por exemplo, interceptar um fato passado que está tendo repercussão hoje e, com isso, mudar o curso da história para construir um outro futuro. Por exemplo, se uma pessoa voltasse ao passado e matasse seus avós, ela mesma não nasceria, causando uma mudança no presente, fato que nos parece absurdo. O próprio Chico Xavier, referindo à lei de causa e efeito, afirmou: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. As leis da natureza são imutáveis e sempre atuantes. Todos nós, querendo ou não, estamos submetidos a elas, porque afinal de contas também somos natureza. Segundo esta linha de pensamento, a doutrina espírita, através das inúmeras mensagens que a todo momento estão chegando à Terra, nos convida a uma reflexão mais apurada a respeito de nós mesmos e do que estamos fazendo com o tempo. Quem sou eu? Qual o significado da minha vida? O que estou fazendo aqui e agora? Quanto tempo terei ainda? O que devo fazer para alcançar a plenitude de meu ser e a minha plena realização de felicidade? São preocupações de todos os homens do mundo, especialmente dos sábios que nos trouxeram grandes lições de vida. Caro ouvinte, não há como fugir da lei de causa e efeito. Nada acontece por acaso. A nossa vida presente, em sua grande parte, é consequência de nossas vidas anteriores e, com certeza, dela dependerá o nosso futuro. Existe um encadeamento inevitável de fatos que começou no passado, que está repercutindo no presente e que terá sua ação no futuro. Contudo, penetrar no futuro para ver o que está acontecendo lá é tolice. Há pessoas que acreditam que o futuro está determinado, que elas não podem fugir ao que se chama destino. Mas, se assim fosse, não teríamos liberdade de agir, pois, por mais que nos esforçássemos, não conseguiríamos mudar nada, sendo inútil, portanto, saber o que vai acontecer. Temos que pôr os pés no presente, agir com inteligência e bom senso, cumprindo com as nossas obrigações, enfrentando com disposição e coragem nossos problemas, fazendo o bem que está ao nosso alcance, pois tudo quanto aos outros fizermos, a nós mesmos estaremos fazendo. Deus nos dá a liberdade de decidir e agir, colocando-nos ao alcance os meios necessários para que alcancemos nossa plena realização. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber.
As perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar as respostas mais bem elaboradas. Vamos à primeira pergunta. Temos perguntas enviadas já há algum tempo por vários ouvintes via e-mail, que vamos começar a responder hoje. A primeira delas é da Paula Manfrim e diz o seguinte: no Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que o mal não existe. Questões 629 a 646. Se o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, como diz a resposta à questão 636, qualquer que seja a posição do homem, qual a diferença entre o bem e o mal? A responsabilidade? A resposta está na questão 630 de O Livro dos Espíritos. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Na questão 621, Kardec havia perguntado: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: em nossa consciência. Na prática, poderíamos nos guiar pela nossa consciência moral, porque temos aprendido muito sobre as leis de Deus, embora não estejamos atentos a isso. Todo ser humano sabe, ou pressente em linhas gerais, o que é certo e o que é errado, o que deve e o que não deve fazer, pelo menos o básico, o fundamental. Nossos pais, nossos professores, a sociedade concorreram para isso. No entanto, será que seguimos a voz da consciência em tudo o que fazemos? Se um instituto de pesquisa ouvisse os cidadãos de nossa cidade através de uma enquete e lhes fizesse perguntas básicas, como, por exemplo, o que é certo e o que é errado, ser honesto ou explorar as pessoas, ser respeitoso ou agredir, falar a verdade ou mentir, socorrer um doente ou abandoná-lo, ser responsável ou negligente, ser bom ou ser mau cidadão, veríamos que a expressiva maioria saberia dizer como deve ser a conduta de um homem de bem. Então, perguntamos: se sabemos diferenciar o bem do mal, por que erramos? Por que ainda cultivamos orgulho e egoísmo em nosso coração? E com isso, contrariamos os ditames da própria consciência, na avidez de levar alguma vantagem com isso. Como filhos de Deus, todos trazemos uma tendência para o bem, mas ainda não conseguimos vivenciar tudo o que sabemos, tudo o que a consciência nos pede, cometendo assim erros primários na convivência e no trato com as pessoas e com a sociedade. E por causa do excessivo apego a nós mesmos, passamos a considerar em nosso dia a dia que o bem é tudo o que nos favorece e o mal tudo que nos prejudica, criando um mundo de interesses mesquinhos e de conveniências que só favorece a injustiça. Mudamos assim, à nossa maneira, o conceito de bem e de mal que Jesus ensinou para um conceito de bem e de mal que favorece nosso egoísmo. Por outro lado, quando dizemos que o mal não existe, é porque o mal é obra nossa e não de Deus. Só existe um Criador, só existe um poder no mundo. E tudo o que Deus fez é bom e necessário. O mal existe para nós, seres imperfeitos, e ele surge de nossa ignorância e de nossa limitação. O mal é o egoísmo, o mal é o orgulho, que na verdade não existem por si mesmos, pois eles são a negação do amor e da humildade. Onde não existe o bem, existe o mal. Onde não há luz, há escuridão. O bem é como a luz, e o mal como a escuridão. Por isso mesmo, os espíritos disseram a Kardec que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, pois não fazer um bem já é um mal. Paula, não sabemos se realmente respondemos a sua pergunta, e será isso que você pretendia. Mas, se não for, pode voltar a nos perguntar, e muito obrigado pela participação.
E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Como Entender a Alma Humana, autoria do Espírito Amadeus, pela médium Dorothy Jungers Habib. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo aqui da Unirádio, 3471-0700, e os seguintes celulares: da Vivo, 997-512397, da TIM, 981-792405, e o WhatsApp, que você também pode utilizar, 997-512397. As próximas questões, também enviadas por e-mail, vêm de um ouvinte de iniciais JR. Dizemos as próximas porque existem aqui duas questões intimamente relacionadas. Na primeira, o JR pergunta: qual a opinião do Espiritismo sobre a Bíblia? E na segunda, o que o Espiritismo fala sobre a proibição de Moisés sobre a consulta aos mortos, conforme Deuteronômio 18, quinto livro da Bíblia, que faz parte do Antigo Testamento. Prezado JR, com todo respeito que tem as religiões bíblicas, o Espiritismo não é uma doutrina que existe em função da Bíblia. Ele tem uma origem bem diferente. Isso não quer dizer que o Espiritismo ignora a Bíblia, ou seja, contra a Bíblia. Absolutamente. Vemos a Bíblia com todo respeito e consideramos importante a contribuição que ela traz para o mundo. Mas não vemos a Bíblia como um roteiro religioso que deva ser seguido cegamente ao pé da letra, porque se trata de um documento muito antigo, escrito por dezenas de autores de um só povo, em épocas diferentes, que revelam aquilo que eles puderam captar de suas observações, de suas crenças e interpretações. Como um dos princípios básicos do Espiritismo é a fé raciocinada, o espírita lê a Bíblia aos olhos da razão e do bom senso, como lê qualquer obra. Na sua grande parte, a Bíblia é originária das escrituras sagradas dos hebreus, mais conhecidos por judeus. Depois, organizada num formato próprio nos primeiros séculos do cristianismo, quando foi acrescentado o Novo Testamento. É uma das obras mais valiosas da literatura e da história universal, porque além do aspecto religioso predominante, ela revela muito da trajetória de um povo e de importante momento da história. Seu conteúdo deve ser estudado com os devidos cuidados, como o de qualquer obra da antiguidade, pois é fruto de inúmeras traduções, feitas em condições precárias, com alterações, supressões e acréscimos de textos originais. Contudo, há algo de fundamental na Bíblia, que não perde seu valor espiritual, justamente porque não depende apenas e tão somente de fatos e situações do passado. O avanço moral de uma religião, que surgiu cerca de 1.800 anos antes de Cristo, com Abraão, e veio se aperfeiçoando nas suas ideias até atingir o auge em Jesus, quando foi proclamada a doutrina moral mais elevada que até hoje a humanidade conheceu. Isso significa, em resumo, que se não podemos dar total crédito a todos os fatos e situações que seus autores bíblicos escreveram, porque eles estavam sujeitos a erros de interpretação devido às limitações de seus conhecimentos, podemos inferir que todos acabaram contribuindo para a evolução moral da humanidade. O ponto alto da Bíblia é esse que mais interessa ao Espiritismo, são os ensinamentos de Jesus de Nazaré, que nasceu, viveu e morreu no seio desse povo. São tão significativas e profundas as suas lições do ponto de vista filosófico e moral, que elas ainda hoje são vistas com muito respeito, não só pelos cristãos, mas por todas as pessoas de um bom senso.
Por isso mesmo, o Espiritismo busca no Novo Testamento da Bíblia, e mais especificamente nos Evangelhos, o conteúdo moral mais precioso que a humanidade já recebeu em todos os tempos. Para o Espiritismo, os ensinos de Jesus e o exemplo que ele deixou ao mundo é o coroamento de tudo quanto de mais elevado e sublime já se mostrou sobre a terra. Quanto à proibição de Moisés, que você cita e que está no livro Deuteronômio, o Espiritismo vê como uma medida apropriada para aquele momento e que Moisés tomou a título de precaução. Na verdade, Moisés estava à frente de seu povo como líder político e profeta ao mesmo tempo, tentando impor a ordem e preservar a crença religiosa que vinha desde Abraão. Desde o episódio da adoração do bezerro de ouro, que acabou fazendo milhares de vítimas, Moisés sempre esteve preocupado e vigilante com a influência das religiões estrangeiras, que proclamavam a existência de outros deuses e ensinavam outras verdades. Ele queria que o povo se rendesse definitivamente ao poder de um único Deus, Yahvé, mas se esbarrava nas crenças populares e no fato de muitos buscarem informações com as pitonisas e adivinhas, que diziam falar com os mortos para difundir ideias contrárias. Até hoje, em nossa sociedade, existem pessoas que se dão a esse tipo de consulta aos adivinhos e médiuns, querendo informações exclusivas que venham atender às suas conveniências e aos assuntos banais ou nocivos. Mas não é esse o papel do Espiritismo, caro ouvinte. Pelo contrário, o Espiritismo combate o que ele chama de mediunismo, que é o uso irresponsável da mediunidade para interesses mesquinhos e coisas fúteis. O Espiritismo prefere praticar a mediunidade responsável dos valores espirituais superiores, baseados nas leis morais ensinadas por Jesus, que, aliás, já existia no tempo de Paulo de Tarso, conforme ele próprio conta em suas cartas, quando se refere aos dons espirituais que se manifestam nas pessoas. Desse modo, é fácil perceber que o mediunismo irresponsável que Moisés combatia naquele tempo, o Espiritismo também combate hoje, como combate todas as ideias e doutrinas que causem transtornos ou perturbação às pessoas e à sociedade. Além do mais, precisamos entender que mediunidade não é propriedade do Espiritismo, mas é um dom natural de todos nós, que pode se manifestar de maneira mais ou menos ostensiva nas pessoas de qualquer religião, ou até mesmo naquelas que não professam religião alguma. Desse modo, como você pode perceber, a visão espírita sobre esta e outras questões da Bíblia, notadamente sobre dons mediúnicos, que é o que mais se encontra na Bíblia, se baseia em pesquisas e demorados estudos, com a participação de espíritos superiores. Por último, queremos dizer que o Espiritismo não pode se responsabilizar por atos cometidos fora de seus princípios. E esses princípios, que incluem o uso da mediunidade, estão expressos primeiramente nas obras de Allan Kardec, que nada mais são do que as informações e orientações trazidas por espíritos benfeitores da humanidade, que aqui estiveram encarnados para depois se prepararem na espiritualidade para um amplo trabalho de retomada e interpretação da grande mensagem de Jesus aos homens de todas as nações. E um outro ouvinte que se identificou como Josias e que se mostra bastante confuso com a existência do diabo, faz a seguinte pergunta: se Deus criou tudo que existe, foi Ele que criou também o inferno? Caro Josias, aí está uma questão intrigante e bastante contraditória. Como que Deus, que é infinitamente bom e misericordioso, poderia criar um lugar para castigar seus filhos desobedientes para toda a eternidade? Não há contradição nisso. Quem disse que Deus é bom e misericordioso foi Jesus, a maior autoridade moral e espiritual que já encarnou na Terra.
Acreditamos que ele tem a autoridade para fazer essa afirmação de que o Pai é bom e misericordioso. Foi ele mesmo quem disse: se vós, que sois maus e imperfeitos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quando eles vos pedem, quanto não vos dará o Pai Celestial, que é bom e perfeito? É claro, o pai humano não desejaria e muito menos faria mal a um filho, mesmo que esse filho fosse desobediente. Mas Jesus não disse isso. Ele disse: se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Ele não fala em filho bom ou em filho mau, fala apenas em filhos, ou seja, em todos os filhos. Essas palavras de Jesus são coerentes com sua doutrina. Além do mais, foi o próprio Jesus que ensinou o amor aos inimigos. Ora, se nós, que somos humanos e imperfeitos, devemos amar os inimigos, o que não fará o Pai, que é bom e perfeito em relação aos seus filhos que se desviaram do caminho? Veja, portanto, Josias, que nessa questão de diabo e de inferno há uma contradição lógica, e Jesus, pela sua autoridade moral, não poderia ter caído em contradição. Mesmo assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, há uma afirmação atribuída a Jesus, que nós não acreditamos tenha sido dele, e que diz o seguinte: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ora, se Jesus tivesse dito isso, ele estaria em contradição em relação a tudo que ensinou, porque estaria dizendo que Deus criou o inferno para castigar seus próprios filhos, pois ninguém pode contestar que o que ele chama de diabos e seus anjos também são filhos de Deus. Logo, ou Jesus não disse isso, ou não entenderam bem o que ele disse. Portanto, para o Espiritismo não há de se falar em inferno como lugar de sofrimento eterno. Falamos dos espíritos que se desviam do caminho do bem, que se comprometem com o mal e que vão responder por isso de acordo com os erros cometidos, mas que por bondade e misericórdia do Pai, um dia serão resgatados para o rebanho dos bons, porque se transformarão no extenso e difícil caminho da evolução espiritual. Só existe um poder, Deus. Só existe uma finalidade para tudo e para todos, o bem. E atenção ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos celulares da Vivo 997-512397 ou da TIM, que é o 981-792405, e concorrer ao livro Como Entender a Alma Humana, autoria do Espírito Amadeus, pela médium Dorothy Jungers Abib. Lembre-se, pelo telefone da Vivo, 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
Estudando a doutrina espírita, encarnação dos espíritos. Já dissemos no domingo anterior que a encarnação não só é necessária, mas é indispensável para a evolução do espírito. Reiniciando nova vida na Terra, ele vai tentar se aperfeiçoar, reaprendendo a viver e procurando corrigir em si mesmo os desvios que demonstrou no passado. A encarnação não é uma punição para o espírito, pelo contrário, é sua grande oportunidade de se reajustar diante das leis de Deus e, através dela, ele vai desenvolver sua inteligência, sua capacidade de amar e suas habilidades pessoais. Em doutrina espírita, denominamos alma o espírito enquanto está encarnado. Depois da desencarnação, ele volta à condição de espírito. Mas como isso acontece? Existe um envoltório em torno do espírito, um tipo de corpo espiritual que Allan Kardec chamou de perispírito. O perispírito é formado de uma matéria sutil, imperceptível aos olhos humanos e que sempre acompanha o espírito, quer quando esteja encarnado, quer quando desencarnado. No mundo espiritual, é o perispírito que identifica o espírito, pois normalmente o perispírito, formado de uma matéria de alta plasticidade, não só atua na formação do corpo da nova encarnação, como adquire a forma ou aparência do corpo terrestre. Desse modo, quando os espíritos se fazem visíveis às pessoas ou quando se materializam, eles se apresentam com o seu perispírito ou corpo espiritual, na linguagem de Paulo de Tarso. Foi assim que Jesus ressuscitou e apareceu várias vezes depois da morte na crucificação, como o próprio Paulo comenta em sua carta aos Coríntios. A reencarnação, portanto, é o processo pelo qual o espírito desencarnado retorna à vida física, agora num corpo que ele vai ajudar a formar a partir do momento da fecundação. No livro Missionários da Luz, André Luiz descreve a reencarnação de Segismundo, mostrando como se dá esse acoplamento do espírito a uma célula ovo que começa a se desenvolver no ventre materno. Quem quiser se aprofundar um pouco mais neste palpitante tema, além de ver o livro dos Espíritos a partir da questão 132, deve ler Missionários da Luz com atenção. Ali vai encontrar preciosas informações que esclarecem o fenômeno da reencarnação com todas suas implicações físicas e espirituais no processo. No próximo domingo, veremos o tópico da alma, a partir da questão 134 de O Livro dos Espíritos. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo, a partir das 11h30 pela Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora ou do Centro Espírita Caminho de Damasco. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo o nosso e-mail: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegou o momento meio-meio, hoje com a participação do Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Tivemos nesta quinta-feira, no Lar Meimei, mais uma manhã de palestra para as famílias que ali retiram a sua cesta básica mensal e demais interessados, incluindo voluntários. Desta feita, Ana Lúcia Parente, professora do curso de enfermagem da ETEC Monsenhor Antônio Magliano, trouxe ao Lar Meimei 10 alunos do referido curso para participar da atividade educativa e todos, um a um, durante 1 hora, acabaram dando uma proveitosa aula sobre acidentes domésticos. Com o auxílio de audiovisual, ali fizeram oportuna exposição, cada qual dando a sua participação para mostrar os riscos que todos corremos no dia a dia em nossa própria casa, especialmente
os que envolvem crianças e idosos, as maiores vítimas de acidentes. Muito interessante notar que os acidentes, principalmente os mais graves, ocorrem por descuidos mínimos, por falta de atenção de nossa parte e de pequenos cuidados que bem poderiam ser evitados. Por isso mesmo, a palestra chamou muita atenção da plateia e os próprios palestrantes se surpreenderam com o interesse e a boa participação da plateia. Todos ficamos satisfeitos com a palestra. A plateia presente, que dali saiu com preciosas informações, o Lar Meimei, que se sentiu honrado com a expressiva colaboração da ETEC Monsenhor Antônio Magliano, e a própria escola, que ofereceu aos alunos do curso técnico de enfermagem uma oportunidade de colocar em prática seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, servir a comunidade. Resta ao Lar Meimei agradecer de coração a expressiva contribuição através da professora Ana Lúcia Parente e de seus alunos, todos demonstrando competência e boa vontade. Prezado ouvinte, o Lar Meimei, de volta com a sua tradicional barraca na Festa das Cerejeiras, estará novamente presente entre as demais entidades sociais de nossa cidade nas Cerejeiras Festival 2018. Como sempre, a barraca da entidade, ao lado do gramado da concha acústica, agora com uma ampla cobertura, estará oferecendo ao público diversos produtos, sobretudo artesanais. Seu objetivo é levantar recursos para a manutenção dos serviços da entidade, considerando que o Lar Meimei não mantém convênio com órgãos públicos e nem com empresas privadas, razão pela qual sua receita depende única e exclusivamente de doações e promoções como esta. Por isso mesmo, conta com a sua colaboração, como sempre. Você pode colaborar de duas maneiras, fazendo doações e ou adquirindo produtos que serão vendidos ao público. E você certamente já conhece a qualidade dos produtos do Lar Meimei. Teremos ali artesanatos para o lar, de uso pessoal, os mais variados, tanto quanto temperos, doces, salgados, e lá no fundo da barraca, uma pequena livraria espírita, onde você pode adquirir livros ou simplesmente conhecer as obras expostas. Desde já, o Lar Meimei agradece a todos os corações generosos, colaboradores e amigos que ao longo dos anos têm se mostrado sempre presentes, deixando transparecer o espírito solidário e empreendedor da sociedade garcense. A festa está prevista para o período de 28 de junho a 1º de julho, aproveitando o dia 29, que é feriado em nosso município, e deverá atrair dezenas de milhares de visitantes, abrilhantando este que é o maior acontecimento turístico de nossa cidade. Obrigado pela atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades regulares do Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, temos sessões de aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. O Caminho de Damasco também oferece ao público o serviço de atendimento fraterno. Trata-se de atendimento pessoal às pessoas que precisam conversar sobre seus problemas, buscar orientações ou apresentar suas dúvidas. Esse atendimento funciona durante toda a semana a partir do horário do passe. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, palestra no Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, sobre o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, As Moradas da Casa de Meu Pai, com Ademir Bardella, e em seguida, aplicação de passes. Na terça-feira, no Caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, ainda no Caminho de Damasco, grupo de estudo de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. Na quinta-feira, reunião pública para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo a partir das 20 horas.
E na sexta-feira, no mesmo horário, o grupo de leitura está iniciando o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Portanto, as pessoas interessadas em conhecer o conteúdo dessa obra podem comparecer na próxima sexta-feira no Caminho de Damasco. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado, a partir das 14 horas, no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderly trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, com os adolescentes até 14 anos. E as reuniões da Mocidade Espírita acontecem todo sábado às 16 horas na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, número 597. Para quem quer conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados e neste mesmo horário, às 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, que é ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. Clube do Livro. Neste mês de junho, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos associados o livro Os 7 Pecados Capitais, uma visão espírita, de autores diversos. Se você tem interesse nessa obra ou pretende se associar ao clube, fale com o Daniel pelo celular 981-277775. Para o mês de julho, o clube já está providenciando um novo livro para você. Palestra no CFEAC. E como toda segunda-feira, o CFEAC de Vila Araceli está programando para amanhã às 20 horas mais uma palestra pública. E após a palestra, haverá a aplicação de passes. E atenção ouvinte, ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com Você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. Rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes e elucidativas cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca do Centro aguarda a sua visita. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, continua à sua disposição para atendê-lo gratuitamente. Lá você tem acesso a uma grande quantidade de livros espíritas e espiritualistas, inclusive romances, CDs, DVDs com palestras e filmes, e você pode levá-los emprestados para ver tranquilamente em sua casa. Será muito bem atendido pelo casal Sônia e Augusto, que estão lá diariamente a partir das 17h30 até as 20 horas. E como todo domingo, a Sônia nos traz uma mensagem da semana. Olá, amigos! Hoje, domingo, como é bom estar com vocês. Nossa indicação de hoje é o livro Vigiai e Orai, de Carlos A. Bacelli e Irmão José. Irmão José nos diz, neste pequeno livro sobre temas da vida diária, oferecemos aos nossos irmãos o resultado em síntese das reflexões que efetuamos à luz do Evangelho, quanto às mais diversas situações que afligem o homem em sua breve passagem pela terra. Consoante o que nos disse Jesus, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Este volume de nossa despretensiosa lavra nos é um convite à vigilância operosa e à prece, que se traduz na ação cotidiana pelo bem de todos. Porquanto, sem fé em Deus e a vivência constante do amor aos semelhantes, o homem estará sempre à mercê de suas próprias imperfeições, sucumbindo não raro sob o assédio das forças do mal que lhe tramam a queda. Não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem e a tentação se afastará.
Na medida de tuas possibilidades, auxilia quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. A oração é luz acesa na alma. Quando oras, os teus pensamentos se renovam e a tua disposição se modifica. A prece é um vínculo com os planos superiores. Ora e examina a ti mesmo. Sê mais vigilante. Não dialogue sem proveito. Permite-te a emoção das lágrimas, mas também derrama suor. Lembra-te de Deus com maior frequência e não apenas nos instantes de aflição. Confia na intercessão divina, mas não pares de trabalhar. Faze o teu próprio caminho. Todo problema tem solução. Jamais te desesperes, pois Deus está com você. Vigiai e orai. Te espero em nossa biblioteca. Até domingo próximo. E passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro Como Entender a Alma Humana, autoria do Espírito Amadeus, pela médium Dorothy Jungers Habib, que anunciamos no início desta edição. O livro sai para a ouvinte residente na Rua Maceió, número 505, Eide Roque. Parabéns, Eide Roque. Venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio. Até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continuem acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. E para encerrarmos, uma mensagem na voz de Chico Xavier. Somente hoje, hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.